Olá, vou-vos apresentar algumas razões pelas quais você deve utilizar a homeopatia com os seus pets. Eu sou médica veterinária homeopata e desde 1989 que tenho essa especialidade, mas pratico há 36 anos. Também sou especialista em agromeopatia há 2 anos, formadora de homeopatia há 26, exerço a homeopatia em Portugal há 10 anos e sou membro da International Association for Veterinary Homeopathy e sou formadora do curso online diplomado em homeopatia veterinária do Instituto Comênios de Monterrey, México. As razões pelas quais se deve optar pela homeopatia no tratamento e na prevenção de algumas doenças de animais segundo Hahnemann, porque as leis aplicadas ao ser humano também se aplicam eficazmente aos animais. A homeopatia também dá um sentido novo para a existência do animal, uma melhor qualidade de saúde dos animais, prevenção e cura de somatizações e atua sobre o sistema imunológico debilitado ou lento, tornando-o mais forte e hábil. Também promove um bom crescimento aos animais jovens, pois faz com que eles assimilem melhor tudo o que comem. Ficam com a pele e os pelos bonitos, os dentes crescem fortes, o crescimento não é defeituoso, o olhar fica mais brilhante, as funções se equilibram, ficam isentos de parasitoses e doenças, mais alegres e felizes, quer em ambientes confinados ou não. Daí a vantagem de se oferecer esta terapia a partir de uma idade muito jovem, né, principalmente a partir da primeira consulta ao veterinário. Ela também age preventivamente, porque dá condições ao animal de não se fazer sentir pelas suscetibilidades que a sua herança trouxe. Dá possibilidades de exercer uma medicina veterinária menos agressiva e segura. É isenta os subprodutos de origem animal, isso na produção de leite, carne e ovos, de resíduos tóxicos, como sejam inseticidas, medicamentos, químicos, etc. Possibilita o equilíbrio e o controle das pragas sem o uso agressivo de praguicidas mais comuns. Possibilita a eliminação de metais pesados do organismo animal, que é muito comum nas águas e em alguns alimentos que ele ingere. É ecologicamente correta, limita o número de intervenções cirúrgicas e não tem efeitos colaterais. A maioria dos medicamentos homeopáticos oferecem apenas o efeito eletromagnético que estas substâncias imprimiram à molécula d'água, a chamada memória da água. Qual é a diferença, então, entre a homeopatia e a medicina tradicional? A homeopatia trata o doente como um todo. Os remédios são individualizados e agem de uma forma física, informacional e, por isso, não causam toxicidade. Age também previamente, não é necessário, preventivamente. Não é necessário esperar pela sintomatologia da doença para poder ser prescrita. Então, antes do animal adoecer, já se pode trabalhar o seu organismo no sentido de o prevenir contra os males para os quais ele é suscetível. A medicina convencional trata a doença de uma forma compartimentada. Está na pele, ou está no fígado, ou está nos intestinos, portanto, e localiza a situação e trata localmente. Os remédios agem quimicamente, ao contrário da homeopatia, e são escolhidos de forma não individualizada. Todos os pacientes são tratados igualmente para a mesma doença. A única prevenção só é conseguida através das vacinas para doenças infecciosas, que podem ser, na maioria dos casos, responsáveis pela ocorrência de diversas doenças crónicas posteriores. Então, para quem não conhece, o que é a homeopatia? É um sistema fundamentado no princípio dos semelhantes. Toda a substância que é capaz de provocar determinados sintomas num ser sadio é capaz de curar os mesmos sintomas num ser doente. Isso é a definição que Hahnemann, o pai da homeopatia, deu. Portanto, é uma ciência informacional e tem como base preparados dinamizados, muitas vezes denominados ultradiluições, por não conterem quantidades ponderais da substância. Os fenómenos da homeopatia atendem aos critérios rígidos da ciência moderna por serem repetitíveis, quantificáveis, descritíveis, previsíveis e terem relação causa-efeito.
A homeopatia tem filosofia, metodologia e princípios próprios, ao contrário do que a maioria quer fazer crer que não. Quem criou a homeopatia foi este senhor que está aqui, que era médico, alemão, e que não concordava com a maioria das técnicas da medicina contemporânea dele. E ele foi quem disse: se as leis da natureza que proclamo são verdadeiras, então elas podem ser aplicadas a todos os seres vivos. Como é que age a homeopatia? Trabalha com substâncias de 3 reinos da natureza, processadas através de técnicas específicas que as tornam isentas do efeito químico tóxico. A maioria dos medicamentos homeopáticos oferecem apenas o efeito eletromagnético que estas substâncias imprimiram à água. Então, já falámos há pouco, é a memória da água. O que o homeopata tem que fazer é, através das técnicas próprias, encontrar uma sintonia entre o eletromagnetismo do paciente e o do medicamento. Tudo isto está comprovado atualmente através da física quântica. A homeopatia dispõe de recursos que acessam mecanismos de autorregulação dos organismos vivos de modo natural, como se fosse intrínseca. O que é que ela vai fazer? Os animais e nós temos dentro do nosso organismo meios de nos curarmos. Né? Às vezes eles podem estar atrapalhados com alguma situação e não funcionar como deve ser. A homeopatia vai lá, arruma a casa, digamos assim, e faz com que o organismo mesmo seja capaz de vencer a doença. O modo de preparação, que é a diluição mais sucção peculiar da homeopatia, promove um reagrupamento molecular do diluente, que é a solução hidroalcoólica, que é característico de cada medicamento. Este rearranjo capta a energia existente na substância original que foi diluída e dinamizada, tornando uma cópia virtual. O medicamento homeopático, quando administrado de acordo com a lei dos semelhantes, exerce, através da energia produzida e libertada pela dinamização, um efeito energético benéfico ao nível do organismo, independentemente da causa da doença. Hoje existem aparelhos sofisticados e sensíveis capazes de detectar a ação dos medicamentos homeopáticos. A ação dos preparados homeopáticos sobre os organismos vivos é muito rápida e duradoura, e não aquilo que dizem convencionalmente, que a homeopatia é placebo. O que é que pode ser tratado com a homeopatia? Todas as doenças agudas e crónicas. Se já estiver instalada uma doença maligna, cancro, por exemplo, podemos conseguir todas as possibilidades. Se for precocemente detectado, cura. Mas podemos conseguir uma estabilização ou uma morte digna sem sofrimento, dependendo do grau de comprometimento orgânico e geral do paciente. Atualmente há pesquisas que comprovam a cura do cancro através da ação complementar dos micro-organismos. Estes, ao contrário do que se aprende nas faculdades, não são inimigos. Deus não faria uma coisa destas com os seres da natureza. Eles têm um propósito na vida da Terra. Nós temos é que criar defesas aptas a conviver com eles sem que nos prejudiquem, isto é, nos vençam. Neste propósito, encontramos uma parceria com a homeopatia, tanto no ser humano como nos animais, e até em plantas ao nosso redor. É nesse equilíbrio que queremos viver todos. O que é preciso o proprietário fazer para que auxiliar o homeopata a ser mais conclusivo e certo na escolha do medicamento para o seu pet? Então, ele deve observar detalhadamente o seu animal de estimação. Por exemplo, reações comportamentais, os medos, os pavores, os sustos, a agressividade, a alegria, a coragem, a afetividade, desejo de companhia ou não, incontinência fecal ou urinária por qualquer emoção. Pronto, frente a situações novas, às pessoas da casa, ou a estranhos, a outros animais da casa, ou estranhos, ao ambiente, portanto, como é que ele reage com as tempestades, com a trovoada, com os ruídos, com os trondos, etc. A zanga do proprietário, ao comando, etc. São tudo observações que têm que, portanto, ser fornecidas, já que o animal não consegue expressar o que está a sentir e o que está o significado do seu comportamento. Depois, o comportamento do animal frente à doença. Então, pode ser um exagero ou a diminuição dos sinais, sintomas físicos, gerais, comportamentais e habituais. Por exemplo, às vezes o animal, frente à doença,
que era mansinho passa a ser agressivo, não é? Antes que era calorento passa a ser friorento e por aí. Então, demanda ao proprietário o saber observar, pronto, e saber relatar, na essência, o que é que está a acontecer com o seu pet. Quem diz pet também pode ser um cavalo, uma vaquinha, qualquer outro animal. Quais são os fatores que pioram ou melhoram, né, alguns sintomas apresentados? É o frio, o calor, o movimento, o descanso, a pressão, o toque, a massagem, correntes de ar, o vento, o isolamento. Quais são os desejos alimentares desse animal? Não habituais, não adianta dizer, o meu cão gosta muito de carne. Ele é um carnívoro, é natural que goste de carne. Mas se isso for, se um cão gostar de peixe, pronto, já o contrário, num gato também. Então tem que ser um desejo que seja absolutamente forte, né? E não habitual na raça. Atividades fisiológicas, portanto, como é que está o apetite, como estava antes, como é que está agora com a doença, a sede, idem, né? As defecações, as micções, o sono, se é um sono tranquilo, se é agitado, se o animal se mexe muito, revira os olhos, mexe as patinhas, o que for. As reações ou hábitos higiênicos, banho, grooming, como é que ele reage a tudo isso? Como é que ele reage, qual é a cor e o cheiro e a consistência das secreções ou excreções? Então, se tem diarreia, que cor é, que consistência é, se tem pus, a cor, etc. Se há reações febris e qual é o comportamento associado? Há reações febris que vêm com sede, outras sem sede. O sem sede é mais característico, porque normalmente quem tem febre, normalmente é hábito ter sede, mas uma febre sem sede já é uma coisa relativamente pessoal, né? O animal fica agitado ou fica deprimido com a febre, assim como acontece em muitas criancinhas, a situação é idêntica. Nos quadros, por exemplo, epiléticos, né? Então, o que é que se deve? Normalmente tem uma situação que deixa o proprietário muito nervoso, tenta bloquear as manifestações do animal e às vezes torna difícil a descrição correta dos sinais. Muitas vezes nós pedimos até à pessoa que filme a situação, né? Sem intervenção de ninguém, deixar o animal a manifestar aquela doença, aquela sintomatologia de uma forma natural. E quais são os sintomas que revelam uma grande importância para nós? É saber os sintomas que, antes da convulsão, né, que o animal começa a apresentar, que é uma espécie de uma aura, ou começa a contrair alguns músculos, né? Então, qualquer atitude que o animal tome antes do ataque é importante. Durante e após também. Né? Portanto, se cai, para que lado cai, se saliva, se movimenta os membros, se deixa-os contraídos, se eles ficam espásticos, esticados. Então, se os ruídos que ele emite, pronto, são ou gritos ou respiração estranha, com ruído forte, né? Comportamentos estranhos que ele possa apresentar, fica mais agressivo ou não. Pronto. Sintomas concomitantes ou alternantes, por exemplo, algumas situações, olha, se tem diarreia com vômito simultâneo ou se tem uma vez uma coisa, outra vez outra, alternam, não é? Então isso é importante também. E são factos que individualizam aquela forma particular do animal sofrer. A evolução do tratamento. Ora, muitas pessoas acham que a homeopatia é assim, dá o primeiro remédio e acabou-se a história. Não é bem assim. As pessoas às vezes levam para a ideia de que o homeopata, ao pedir um seguimento, uma consulta de seguimento, está a querer extorquir dinheiro. Não é nada disso. Isto trabalha de uma forma dinâmica. Eu só sei se aquela prescrição fez algum mal ou algum bem à situação que me foi apresentada, eu tenho que saber como é que evoluiu. Existem uma série de regras dentro da homeopatia para que nós ajuizamos se o quadro está a ir bem ou mal. E nós, assim como os animais, apresentamos várias suscetibilidades que muitas vezes vão apresentar como se fossem casquinhas de cebola. Isto é, há várias camadas. A primeira camada a gente desbloqueia através de um medicamento e começam a emergir sintomas da segunda camada, que nós também
temos que perceber, ou a dona tem que perceber e relatar, para que eu saiba ou identifique, por exemplo, o homeopata identifique se há necessidade de subir a dose que foi dada antes ou mudar para outra medicação, visto que é outra camada totalmente diferente. Então, isto é importante, essas informações do proprietário paciente, é muito importante para a eficácia completa do tratamento. Senão, vamos fazendo, vamos a fingir que estamos a fazer homeopatia. Hum? Portanto, já falei aqui na história das camadas e isso também acontece com as pessoas. Cada camada representa uma suscetibilidade, uma tendência. Cada indivíduo nasce, através da genética do pai e da mãe, com algumas tendências a se fazer sentir em órgãos A ou B, né? Por exemplo, há doenças mais respiratórias, outras doenças mais intestinais, cardíacas, etc. E não todas apresentam simultaneamente sintomas, muitas vezes não acontece isso. Então, nós temos que, primeiro, eliminar aquela camada que está a dar mais prejuízo, que está naquele momento movimentando, está ali a dar sintomas. Passando essa, podem emergir sintomas que não têm nada a ver com a primeira situação anterior, que podem e devem ser tratados também. Então começa, isto é assim, é como se você ir cavando uma terra e vai vendo camadas diferentes de substrato por baixo do primeiro, e do segundo e do terceiro. Tá? Portanto, é esta a diferença entre o tratamento convencional e o homeopático, bem praticado. Portanto, isto é muito importante. É fundamental essa colaboração do proprietário, do paciente, ou seu cuidador. Sem ela, o tratamento fica incompleto e as suscetibilidades continuam pela vida do animal, com sofrimentos cada vez maiores e mais complicados. Com um tratamento bem realizado, não serão necessárias tantas visitas ao veterinário. Apenas serão necessárias visitas anuais ou até bianuais para avaliar a manter a saúde do animal. Portanto, não é, claro que tirando as exceções, como são casos de doença maligna, que existe, pronto, uma necessidade maior de acompanhamento e versão da gravidade da doença, as outras, muitas vezes, os pacientes já não vêm mais. Vão lá de vez em quando fazer a visita ao seu veterinário para saber se o veterinário ainda está vivo. Aconteceu muito no Brasil. Animais largaram de fazer as consultas, pararam no momento que parou a situação e nunca mais se repetiu essa situação. E o animal está feliz e pronto, passa bem. Portanto, é por aí a situação. Não fazer confusão com a medicina tradicional. Ela trata o joelho, não quer saber se amanhã o pulmão está doente por causa de alguma, né? Aí é o pneumologista que vai tratar. Quer dizer, quando a doença é a mesma, ela pode estar a manifestar-se em camadas diferenciadas que precisam ser abordadas. Então, de uma forma não química. Isto é que é o importante. Porque cada vez que o animal recebe um antibiótico, um antihistamínico, um corticosteroide, está a agravar o problema anterior dele. Vamos supor, se o animal tem um tratamento homeopático prescrito, tal, e depois apareceu uma dorzinha lá não sei aonde, a dona vai ao veterinário antigo dela e ele vai dar um antibiótico ou dar um cortisona. Isso é um, como é que chama? É um motivo mais que suficiente para alterar tudo a evolução do tratamento que foi feito antes. Quando a pessoa pensa, é que é um processo agudo, tem que ir a outro veterinário. Não tem nada que ir a outro veterinário. Mantém o mesmo e vai seguir o mesmo e confiar que o profissional está ali para ajudar, não para complicar. Para terminar, pronto, vamos atenuar aqui um pouco esta apresentação, colocando algumas frases célebres que elas têm algum conteúdo para a gente poder pensar um pouco a respeito de tudo isto que falei anteriormente. A compaixão para com os animais é das mais nobres virtudes da natureza humana. Charles Darwin já dizia isso. E depois outra, que eu acho muito importante, não creio que os animais sofrem menos que os seres humanos. A dor é a mesma para eles e para nós. Talvez pior, pois eles não podem ajudar-se a si mesmos. Eles não podem escolher a forma como quer ser tratado. O dono é que escolhe por ele. Em termos de evolução,
O bem maior é o débito da humanidade para com os animais do que o crédito que lhes temos dispensado para o seu bem-estar e progresso. Né? Outra, já mais conhecida, a civilização de um povo se avalia pela forma como seus animais são tratados. Quando o homem aprender a respeitar até o menor ser da criação, seja animal ou vegetal, ninguém precisará ensiná-lo a amar o seu semelhante. E outra, de Gandhi, muito interessante também. A grandeza de uma nação pode ser julgada pelo modo como seus animais são tratados. Os animais são seres vivos como nós. E se nós temos eles como companheiros, devemos sempre optar pelo melhor para eles, não para nós. Essa história de que não tem solução, manda matar, eu não acho, há muitos anos que eu não faço eutanásia, né? Porque eu acho que existe sempre uma forma de morrer dignamente, até através da homeopatia se pode conseguir isso. Agradeço a vossa atenção e qualquer informação adicional, vão ao meu site www.homeopatia-portugal ou através do telefone que está no início desta apresentação. Obrigada.